Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, pra quem não viu o filme Coringa, tá rolando aí um papo, né, que o Coringa é de esquerda, é de direita, que ele é anarquista, enfim, etc. E eu queria discutir um pouquinho sobre a política envolvida no filme Coringa. Prometo que vai ser um vídeo sem spoilers pra você, tá? Porque é um filme sensacional, recomendo muito. Mesmo quem não gosta de política, acho que é um filme muito bom. Não sou nenhuma referência, né, em estudo de cinema e tal. Mas o ator tava sensacional, a fotografia, né, bem interessante, a trilha sonora, muito legal. É um filme que se passa lá na década de 80, década de 90, né? Acho que tava, assim, muito bem... Muito bem construído esse filme, tá? Mas quero falar um pouquinho sobre as questões políticas. Se você quer saber, galera, muito mais sobre política também, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Prometo que não vão ter spoilers, mas eu preciso analisar um pouco o filme, então eu vou tentar me deter, assim, me reter somente ao que aparece no trailer pra vocês. Todos sabem que o Coringa, ele era o Arthur Fleck, né? Ele era um trabalhador bem pobre, que ele vive numa Gotham City, que é a cidade do Batman, né? A cidade do mundo do Batman, né? Da DC. Que remonta a Nova York também da década de 70, década de 80, que seria apartamentos enclausurados, uma Nova York meio nebulosa, meio fechada, aumento da criminalidade. E essa é a realidade em que a gente vive no filme do Coringa. O Coringa, desde o começo, ele se mostra como um cara doente, um cara que toma medicamentos, um cara que depende do Estado para conseguir tirar, né, os seus medicamentos, fazer as suas consultas, tal. Ele é um cara completamente amargurado. Ele é um cara honesto, tá? Ele tem alguns problemas alimentares, mas ele é um cara honesto, é um cara trabalhador, que consegue sustentar a sua família, né, sua mãe e tal, etc, beleza. Acontece que com o passar do tempo, aí que eu não vou entrar com os spoilers, o Coringa, ele começa a apresentar algumas mudanças de comportamento muito determinadas também pelo meio no qual ele vive. Ou seja, coisas vão acontecendo com ele, que eu prometo que eu não vou falar o que é, mas que vão fazendo com que ele se torne uma pessoa mais agressiva, mais violenta, e muita gente está começando a perceber, começando a fazer a associação, como se o Coringa fosse um filme esquerdista, porque fala que, na verdade, todo o meio, né, o Coringa se tornando um bandido, se tornando um criminoso, é por conta do meio no qual ele passou. Ou seja, como se ele fosse uma espécie de vítima da sociedade. A sociedade que fez ele se tornar um Coringa. E a gente sabe que a visão predominante, principalmente na direita, é que, na verdade, tudo parte de uma coisa social dele, né? Ou seja, uma coisa, aliás, social não, uma coisa pessoal mesmo. Quem, independente, né, se o cara é pobre, se ele é rico, ele pode ser ladrão ou não. Ou seja, é um filme que privilegia, que faz uma série, humaniza o Coringa e valoriza a tal da bandidolatria. Eu particularmente não concordo com essa visão, tá? Na minha concepção, o que eu acho bem interessante desse filme é que a gente pode perceber, pelo menos no filme, né, quando você assiste, que você quase que torce pelo Coringa com as atitudes que ele tem, mesmo sabendo que ele é um criminoso. Mas em nenhum momento o filme ele tenta justificar, ele tenta mostrar, olha, o Coringa tá certo. O Coringa tá certo de fazer tudo o que ele faz, as maldades que ele faz, porque ele foi uma vítima da sociedade. Pelo contrário, o que ele mostra é que existe uma pessoa ali que é doente, que tá cometendo inúmeras atrocidades e que a condição social pode intensificar a formação de pessoas, de criminosos daquela maneira. Percebe a diferença? Em nenhum momento ele defende que aquilo deva ser feito, mas ele tenta explicar como criminosos podem ser criados pela sociedade. E aí é interessante a gente pensar que isso é um dado estatístico. A gente percebe, por exemplo, que em geral, países que têm maior desigualdade social, falta de acesso, tem uma cena no filme, né, que eu não vou falar, obviamente, mas que mostra um estado de austeridade, e aí cortam alguns serviços públicos que eram oferecidos ao Arthur Fleck, e isso é um dos gatilhos que faz ele se transformar no Coringa. Que faz, digamos assim, não é o que faz ele se transformar, mas que intensifica o processo de transformação dele no Coringa. O que condiz com a nossa realidade. Galera, convenhamos, se a gente pegar, por exemplo, dentro da classe social mais baixa e da classe social mais alta, existem mais bandidos que pertencem à classe social mais baixa. Por quê? Porque na classe social mais baixa existem mais pessoas que nascem com DNA ruim? É isso que acontece? Ou existe um fator potencializador que é morar em todas essas condições? Que é você não se sentir representado pelo Estado? Que é você não
não se sente representado, faltar serviços públicos, que é uma situação de desespero pela qual o Coringa passa e pelo qual grande parte da nossa sociedade também passa. Percebe? Então é um filme fidedigno, é um filme real. Ele não fala em nenhum momento que o Coringa tá certo. Ele tenta explicar a formação do Coringa. Eu, pelo menos, quando me senti no filme, quando eu assisti o filme, eu me coloquei no lugar do Coringa, com toda certeza. E é até um sentimento muito complexo, porque você fala assim, nossa, mas ele tá fazendo isso, mas não, calma. Ele é um bandido, isso tá bem claro no filme, percebe? E é bem interessante também a maneira como ele mostra, em nenhum momento ele mostra que o Wayne é uma pessoa sem coração, uma pessoa que não liga. Pelo contrário, o Wayne, ele tem um discurso, aliás, bem interessante, né? O Wayne, pra quem não sabe, é o pai do Bruce Wayne, né? Até o Thomas Wayne, né? Se eu não me engano, que é o pai do Batman. Ele é o ricão da cidade, a gente sabe que Gotham, isso é uma coisa muito presente até nas HQs do Batman, essa desigualdade social, né? O Wayne, o Batman como se fosse o ricaço, e ele tenta fazer a justiça com as próprias mãos ali e tal. Mas o Wayne não é mostrado como uma pessoa malvada. O Wayne é mostrado, aliás, como uma pessoa racional. Uma pessoa, aliás, até com caráter até liberal. Ele tem um discurso muito meritocrático. Não sei se você, pra quem não viu o filme, né? Prometo que isso não é spoiler, tá? Isso é uma coisa que estava claro desde o trailer. Que fala ali, não, olha só, os pobres, eles só estão pobres nessa condição, não porque eles não receberam ajuda do Estado, coisa que valha, e sim porque existe um certo, digamos assim, uma falta de vontade desses pobres para conseguir atingir uma condição social melhor. Ele coloca a culpa na pobreza dentro dos próprios pobres. Isso é bem interessante porque grande parte da nossa elite, ela também pensa dessa maneira, né? Que programas sociais, na verdade, são um sustento vagabundo, que não deveria existir, que eles são pessoas privilegiadas, porque eles trabalharam mais, não porque eles tiveram acesso a várias coisas melhores do que outros, percebe? Mas sim porque eles trabalharam mais e tal. Então, qual que é a mensagem que esse filme do Coringa, ela passa pra gente? Pelo menos na minha concepção, né? Qual foi a interpretação que eu tirei desse filme do Coringa? Ele é um filme que faz uma bandidolatria? Não. Em nenhum momento eu fiquei defendendo o Coringa. Todo mundo sabe que o que ele fez foi errado, tudo que ele faz é errado, que ele é um criminoso. Mas ele deixa entender que a condição social, ela é um dos fatores formadores do aumento da criminalidade. Tanto que, por exemplo, quando a gente pega Nova York hoje não tem mais essa realidade que tinha na década de 60, década de 70. E por que isso aconteceu? Porque o Coringa foi lá e fez uma revolução, acabou com os mais ricos, que é a mensagem. O Coringa, em nenhum momento, ele é politizado, né? Mas ele serve como um símbolo político no filme. Porque o Coringa, a revolução que o Coringa tava, não ele pregava, mas que a sociedade pregava, baseado no Coringa, aconteceu? Não. Porque melhorou a condição econômica, voltaram os programas sociais, aumentou a distribuição de renda, o emprego, o consumo, etc. Para mim, essa é a mensagem que ficou. Então, em nenhum momento, o filme ele se declara marxista, uma revolução do proletariado, a culpa é dos mais ricos. Não. O que o filme mostra é que, na verdade, se eu fosse colocar uma condição política no filme, seria muito mais uma social-democracia, ou seja, o papel que os governos democráticos têm em reduzir a desigualdade social e promover a inclusão social, até para reduzir a criminalidade, do que uma concepção marxista de uma revolução do proletariado e muito menos uma bandidolatria, porque em nenhum momento o filme defende as coisas que o Coringa faz. Ele tenta mostrar toda aquela parte interna dele, né? Aquele conflito interno que ele tinha e como que o meio potencializou esses conflitos internos e fez propagar uma loucura que já tinha dentro dele, expressando isso na forma de violenta, da maneira mais ridícula e mais lamentável possível. Tudo bem, galera? Deu pra entender? Se vocês concordam comigo, deixa nos comentários, né, quero saber a sua opinião. Se não, se você é partidário até daquele consultor, né, do Bolsonaro, que falou que, na verdade, o filme do Coringa, o Coringa é um esquerdista ressentido, que não tem Deus no coração. Olha, galera, né? Se você concorda com isso, galera, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. E é isso aí. Beijo, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!